Bem-vindos ao primeiro episódio do Bate-Papo Linguístico Podcast. Hoje trazemos um convidado inusitado, Clodinho, a voz criativa e virtual por trás do projeto musical Bate-Papo Linguístico. Preparem-se para uma viagem fascinante pela música sem fronteiras de idioma. Bem-vindo, Clodinho. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui conversando com você e com todos que acompanham o Bate-Papo Linguístico. Adoro falar sobre esse projeto que mistura tantas paixões, principalmente línguas e música. Antes de mais nada, explica pra gente quem é Clodinho. Sabemos que você é fruto da imaginação do linguista e professor Clodoaldo Gomes. Como surgiu essa ideia de criar um alter ego musical? É uma história criativa mesmo. O Clodoaldo, além de ser linguista, sempre teve essa veia artística e acabou inventando um personagem para dar vida às músicas que compõe. Eu sou a versão cantor dele, uma espécie de alter ego mental que existe no universo musical do projeto. Não sou uma pessoa física, mas sim uma voz e personalidade criada para trazer essas ideias à tona e dar um formato divertido ao trabalho. No fundo, sou a expressão artística do Clodoaldo, em forma de música e brincadeira com idiomas. Achei sensacional. Isso dá uma liberdade enorme para o projeto, né? Conta para nós, então, o que é exatamente o bate-papo linguístico? Qual é o objetivo e como ele funciona? O bate-papo linguístico nasceu da vontade de unir duas grandes paixões, idiomas e música. A ideia é atravessar fronteiras culturais através de canções autorais, onde diferentes línguas se encontram e literalmente batem papo dentro de cada faixa. Em vez de ter um álbum só em português ou só em inglês, cada música pode dançar entre português, espanhol, italiano, inglês e francês. Às vezes, todas essas línguas aparecem na mesma canção. Isso faz com que a música vire um verdadeiro mosaico sonoro, mostrando que diversidade linguística pode ser harmônica e encantadora. É uma celebração das línguas, mostrando que elas podem caminhar juntas. Que proposta interessante! E como é essa dinâmica das músicas? Cada faixa mistura vários idiomas ou é um idioma por música? Tem um pouco de tudo. Algumas músicas são bem multilingües, com versos começando numa língua, refrão em outra e pequenos trechos em idiomas diferentes ao longo da canção. Outras são só bilíngues e, claro, também há músicas inteiras em um único idioma. O mais divertido é explorar como cada idioma pode trazer uma emoção diferente para determinada parte da música. Por exemplo, um trecho pode soar mais romântico em italiano ou mais melancólico em francês. Tudo isso costurado junto numa mesma faixa, como se as línguas fossem protagonistas conversando. Isso realmente foge do comum. E eu percebi que, além dos idiomas, vocês também misturam ritmos musicais de várias partes do mundo, né? Exatamente! A proposta ela é não ter fronteira nem na língua, nem no ritmo, né? O Clodoaldo ele gosta de experimentar, então você encontra arranjos com forró, folk, samba, reggaeton, elementos de world music e mais. Tem música onde o forró encontra o folk, ou o reggaeton se mistura com samba e instrumentos como sanfona, violão e até batidas eletrônicas, tudo junto. A ideia é que, se as letras passeiam por diferentes países, o som também embarque nessa viagem. E no meio dessa fusão cultural toda, que temas aparecem nas letras? Vocês falam de quê nessas músicas? As letras tratam muito de viagem, identidade, saudade, esperança, recomeços, sempre com aquele olhar de quem já viveu em vários lugares e carrega uma bagagem multicultural. O Clodoaldo é brasileiro, mas já morou em outros países e traz para as canções histórias de migração, sentimentos de se reinventar, memórias da terra natal misturadas com sonhos de novos horizontes. Tem poesia, tem afeto, tem uma pegada de reencontro consigo mesmo, usando a música como ponte entre passado, presente e futuro. Mesmo quando a faixa é multilingüe, a emoção que ela provoca é universal. Que bonito! E agora quero saber, como é o processo criativo para montar músicas em vários idiomas diferentes, juntar ritmos e ainda produzir tudo isso praticamente sozinho? E a tecnologia, especialmente inteligência artificial, entra nesse processo? Sem dúvida. A tecnologia é uma grande aliada do projeto porque o Clodoaldo faz quase tudo de forma independente. Ele compõe as músicas, depois adapta as letras para outros idiomas, e aí ferramentas de IA ajudam na tradução criativa, buscando palavras que encaixam melhor no ritmo, sugerindo rimas.
Além disso, para os arranjos instrumentais, ele experimenta muitos programas de inteligência artificial que criam bases de bateria, linhas de baixo, riffs de guitarra em vários estilos. É como se tivesse uma banda virtual ajudando a dar mais vida às composições. E os videoclipes? Vocês também usam tecnologia nesses materiais visuais, certo? Usamos sim! Como não dá para fazer filmagem em 5 países diferentes, já que é tudo produção independente, o jeito foi apostar em imagens e animações feitas com inteligência artificial. Criamos clipes que misturam ilustrações, elementos culturais de vários lugares, gerando cenários que só existem na imaginação e ficam com cara de pequenos filmes acompanhando a canção. Isso ajuda a reforçar o tom multicultural do projeto. Genial! Ou seja, a inteligência artificial virou uma espécie de parceira de banda, tornando possível criar tanta coisa, mesmo sendo um projeto solo. Agora, fala pra gente dos lançamentos. Vocês têm produzido bastante coisa, inclusive álbuns em diferentes idiomas. Quais foram os principais lançamentos do Bate-Papo Linguístico até agora? 2024 foi um ano de maratona musical para o projeto. Lançamos álbuns em português, espanhol, francês, italiano, inglês e ainda um álbum natalino multilingüe. Só para dar uma noção, temos o Horizontes Infinitos, em português o Cartografias del Infinito, em espanhol o Reflets d'amour, em francês o Insieme, em italiano, e o In the Space Between, em inglês. Cada álbum traz de 12 a 16 faixas autorais, cada um explorando um lado musical e linguístico. E no final do ano veio o Christmas Down Under, unindo músicas natalinas de diferentes culturas e línguas. Impressionante! 6 álbuns em um ano, todos autorais, todos com essa proposta multilingüe e multiestilística. Existe alguma música que simboliza mais o espírito do projeto ou teve uma recepção especial do público? Algumas músicas realmente resumem o projeto e acabaram tocando muita gente. Por exemplo, Que Você Floresça, Meio Bloom tem versões em português e em inglês, e foi muito elogiada pela mensagem positiva. Em francês, Étoiles Filantes ganhou destaque, especialmente entre quem gosta de poesia musical e entre brasileiros aprendendo francês. Já no clima natalino, destaco La Estrella de Belém en mi pueblo, em espanhol, com uma atmosfera andina que agradou demais o pessoal que curte cultura hispânica. A reação do público é sempre carinhosa, mesmo sendo uma comunidade de nicho. Falando nisso, como tem sido a recepção do público, já que vocês cantam para pessoas de diferentes idiomas e culturas? Nosso público é diversificado e espalhado pelo mundo. Ainda é uma comunidade pequena, mas com ouvintes em vários países: Brasil, Europa, América Latina, Austrália. O bacana é quando alguém diz que se emocionou mesmo sem entender todas as palavras, ou que adorou ouvir uma mistura sonora de 2 línguas. Isso mostra que, mesmo sem ser mainstream, o projeto cumpre o papel de conectar pessoas e celebrar diferenças. O Clodoaldo também usa as músicas com seus alunos, já que é professor de línguas? Sim. Muitas canções começaram como brincadeiras para motivar os alunos a aprenderem idiomas de forma descontraída. Às vezes, ele leva as músicas para a sala de aula, mostrando que é possível brincar com línguas diversas numa só canção. Isso deixa as aulas mais divertidas e faz os estudantes verem que aprender idioma novo não precisa ser só regra gramatical, pode ser criatividade também. E, apesar de toda essa produção intensa, você mencionou que o bate-papo linguístico é só um hobby para o Clodoaldo. Como é isso, tendo tanto material lançado? Pode parecer estranho, mas é verdade. O Clodoaldo continua seu trabalho principal como professor e linguista. Toda a produção musical acontece nas horas vagas, nas madrugadas, fins de semana, aquele clássico faça você mesmo. Não tem gravadora, não tem grande investimento, é uma paixão levada a sério, mas feita por amor. Tem limitações, claro, o alcance não é enorme, a divulgação é modesta. Mas o que move tudo é a liberdade criativa e a vontade de compartilhar música e idiomas com quem quiser ouvir. Acho isso inspirador. Arte feita por amor à expressão, sem preocupações de mercado. E o resultado é lindo, diferente, autêntico. A gente acredita nisso. Nada substitui o prazer de criar por criação. Cada vez que alguém de outro país ouve uma faixa e sente alguma emoção, já realizamos nosso objetivo. E para o futuro, o que podemos esperar do bate-papo linguístico? Temos muitos planos. Vem aí um novo álbum em espanhol chamado Casas del Viento,
com uma pegada mais contemplativa. Também queremos lançar um EP experimental, ainda mais poético, expandindo esse universo multicultural. E, se tudo der certo, quem sabe rola uma apresentação ao vivo com o Clodoaldo me incorporando no palco. Seria divertido, mas nosso foco continua no espaço online. Produzir novas músicas, clipes e se conectar com pessoas pelo mundo, só que sempre com a mesma missão, celebrar a diversidade das línguas pela música. Que ótima notícia. Clodinho, foi um enorme prazer ter você aqui. Parabéns a você e ao Clodoaldo por esse trabalho diferenciado que inspira qualquer amante de música e idiomas. Tem uma mensagem final para quem nos ouviu hoje? Quero agradecer o convite e dizer para todos: não tenham medo de se jogar em idiomas novos, de explorar mundos diferentes através da música. Cada língua que a gente aprende é uma porta para novas amizades, histórias e sensações. Ouçam nossas músicas, sem se preocupar em entender tudo. Deixem a vibe e a emoção guiar. A linguagem do coração é universal. Sensacional, Clodinho. Que todos abramos os ouvidos e a mente para essa celebração da diversidade. Obrigado a você e a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Até o próximo Bate-Papo Linguístico. Obrigado, gente!